Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre carta pessoal. Número 1. Quem escreveu a carta? A carta foi escrita por Carol. 2. A quem a carta é endereçada? A carta é endereçada a uma amiga de Carol. 3. De acordo com o texto, de que estrutura da carta sente falta? 3. Carol, autora da carta, sente falta de assistir às aulas com os amigos dela, incluindo a amiga a quem a carta é endereçada. 4. Identifique os seguintes elementos na carta apresentada: local e data, Rio de Janeiro, 18 de março de 2017. Vocativo: querida amiga. Despedida: beijos grandes e um forte abraço. Assinatura: Carol. Assim que é uma resposta pessoal, né? Pergunta se vocês já escreveram alguma carta para alguém. Inclusive, se a gente estivesse, né, na sala de aula hoje, poderíamos conversar um pouco sobre isso, mas por enquanto não é possível. Mas em breve eu tenho certeza que nós vamos poder. Número 6. O texto apresenta as seguintes características, exceto número 6, letra E, a apresentação de argumentos, tá? Então, esse texto que tem aí, né, na número 6, o texto apresenta as seguintes características, menos, né, esse exceto quer dizer menos a apresentação dos argumentos. 7. Quem é o remetente da carta? O remetente da carta é Lucas. Quem é o destinatário da carta? O destinatário da carta é Felipe. Qual a relação estabelecida entre o remetente e o destinatário da carta? Lucas e Felipe são primos. 10. Quando e onde a carta foi escrita? A carta foi escrita em Belo Horizonte em 30 de março de 2012. 11. Com quem o autor da carta foi ao cinema? A que filme eles assistiram? Lucas foi ao cinema com os primos. Eles assistiram um filme da saga Jogos Vorazes. 12. Que nome recebe o cachorrinho adotado pela família? O nome do cachorrinho é Thor. 13. Ao longo da carta, o autor afirma que, na verdade, ele e seus pais é que foram adotados pelo cãozinho. Por que ele diz isso? O autor da carta afirma que o cãozinho adotou a família, pois quando ele e os pais voltaram do cinema, o cãozinho estava deitado na porta da casa deles. 14. Como o cachorrinho é descrito na carta? É descrito como muito dócil e brincalhão. 15. Com qual sentido a palavra em destaque no fragmento a seguir está sendo empregada? No texto em que está sendo empregado, a palavra últimas significa novidades, notícias. Da 16 até a 20, vou deixar o gabarito para vocês. Vamos para a correção sobre preposição e interjeição, que nós falamos também, né, na aula passada. Número 1. Nos versos apresentados a seguir, qual a relação estabelecida pelas preposições em destaque? Nos dois versos apresentados, a preposição de estabelece relação de memória. 2. No verso apresentado a seguir, temos um exemplo de combinação ou de contração. No verso na, existe em um exemplo de contração. Preposição em mais o artigo a. 3. No poema, qual é o desejo do menino? No poema, o menino desejava encontrar um burrinho com o qual pudesse passear. 4. Na primeira estrofe, qual a relação estabelecida pela preposição para? O menino quer um burrinho para passear. A preposição para estabelece relação de finalidade.
o motivo pela qual ele quer um cachorrinho é para passear. Então, esse para expressa uma finalidade, um motivo. 5, uma resposta pessoal. Da 6 em diante, eu também vou deixar para vocês o gabarito das questões, tá, gente? Para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a nossa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre locuções conjuntivas, né? Sobre conjunções, locuções conjuntivas, a classificação das conjunções. No livro de vocês, nós temos um texto, né? Pessoas são diferentes. E as palavras que são destacadas nesse texto pertencem à classe gramatical das conjunções. Então, nesse texto, nós temos muitas conjunções. Mas, e, que, né? E a conjunção, ela consiste em uma palavra invariável, que liga duas ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Por exemplo, eram 5 horas quando Luciana chegou. Comprei uva, maçã e banana. Esse quando é uma conjunção. E esse e, maçã e banana, é uma conjunção também. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação das conjunções. Coordenativa são aquelas que ligam termos que exercem a mesma função sintática ou orações independentes, coordenadas. Se dividem em aditivas. Elas exprimem, né, ideia de oposição, contraste, ressalva. Recebi o convite, porém eu não irei. Então, né, é uma adversativa. Ele recebeu o convite, porém não vai comparecer, resolveu não comparecer. Alternativa. Na alternativa, elas exprimem a ideia de alternância, tá? Ou você estuda ou você trabalha. No livro de vocês temos outras conjunções também. Ou, ora, já, quer queira ou não queira. Então, é uma conjunção alternativa também. No livro de vocês temos outras opções também. Conclusivas. Exprime a ideia de conclusão. Você é o dono da casa, logo é responsável por ela. Explicativas. Indicam explicação ou motivo. Venha aqui, pois precisamos da sua ajuda. Subordinativas. As subordinativas, elas ligam, né, a um outro tipo de oração. As orações que são sintaticamente dependentes. Então, as coordenativas, elas são independentes e as subordinativas, elas são dependentes, tá? Elas necessitam das conjunções. Causais. Exprimem causa, razão, motivo. Já que ele não se decide, decidiremos por ele. Comparativas. Exprime ideia de comparação. Eu acredito em Papai Noel tanto quanto você. Concessivas. Exprimem conjunção, hipótese. Embora estivesse triste, algo lhe dava esperança. Condicionais. Exprimem condição ou uma hipótese. Se você não vier, ela ficará triste. Conformativas. Indicam conformidade de um fato com o outro. Fiz sopa conforme ensina a receita. Consecutivas. Exprimem a ideia de consequência. Brincou tanto que desmaiou de cansaço no sofá. Finais. Exprimem a ideia de finalidade. Estude, a fim de que passe no concurso. Proporcionais. Exprimem a ideia de proporção. À medida que nos aproximávamos do topo, o ar ficava puro. Então, gente, como eu falei para vocês, no livro de vocês nós temos outras conjunções, tá? No caso, à medida que é proporção, nós temos aqui, se formos olhar no livro de vocês, proporções, deixa eu só achar aqui, ó. A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, tá? Temporais, expressam circunstâncias de tempo. Quando, enquanto, logo que, desde que, mal, logo que, assim que.
Por exemplo, quando voltar à capital, faça-me uma visita. Tá? Essa é a temporais. Integrantes são aquelas que introduzem orações que funcionam como substantivos. São elas que e se. Pedi-lhe que me perdoasse. No caso, pedi-lhe perdão. Tá, gente? Hoje eu vou falar também com vocês um pouquinho sobre conto popular. Não sei se vocês já ouviram falar sobre conto popular, mas hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Os contos populares, eles são conhecidos como os contos folclóricos, tá? Conto folclórico brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar. Eles consistem em um conjunto de costumes e lendas de artes populares que são transmitidos oralmente de geração em geração. Então, os contos populares, essas lendas, eles foram contadas de geração em geração. Então, algumas pessoas contavam de uma forma, outras de outra. E hoje em dia, a história já se distorceu bastante. Por quê? Quando uma coisa é contada e depois uma pessoa vai contar para outra, acaba não sendo a mesma história, a mesma coisa. Então, isso acabou acontecendo. Ao povo é atribuída a autora dos contos populares, daí o nome folclore, que tem origem na palavra inglesa folk, que significa popular, povo, gente, tá? Então o nome da palavra folclore vem da palavra popular, povo, né, gente. O povo criava os contos e os transmitiam por meio da oralidade, né? Eles criavam esses contos e esses contos eram contos falados, não tinha necessidade nenhuma de escrever. Dessa forma, cada história era aumentada e modificada à medida que iam sendo repetidas, como eu falei para vocês. Assim, os contos populares foram somente preservados graças à memória dos contadores de história. Depois da chegada da imprensa, a proposta de escrever o que se produz foi então inserida na sociedade. Logo, hoje em dia, os escritores fazem contos populares, modernos, fábulas ou ainda contos de fadas, que são escritos em forma de livros. Por exemplo, em outros casos, temos contos populares que foram mantidos pelas repetições que foram escritas e se tornaram livros, revistas, desenhos animados ou até quadrinhos, como é o caso do conjunto de histórias de Mil e Uma Noites, repetidas há séculos pelos contadores de história do Oriente Médio e de regiões vizinhas. Não se pode negar que, com toda a tecnologia que dispomos hoje, esses contos ficarão eternizados e registrados. Conto popular é uma narrativa curta e ficcional que possui como objetivo entreter ou educar o ouvinte ou leitor, tá, gente? Então, o conto popular é uma narrativa ficcional, não precisa ser longa, tá? E o objetivo dela é entreter, educar. Preocupados em abordar aspectos diversos da vida, os contos populares podem falar de alegrias e tristezas, de animais, de seres mágicos, de heróis e de vilões. Além disso, esses contos podem apresentar características cômicas ou sátíricas. No entanto, o fundamental será sempre o tema, uma vez que as histórias podem variar. Por exemplo, histórias que possuem o tema da vitória, da inteligência, sobre a força, são comuns no oeste da África, na América e em outras regiões do mundo. Nesse caso, normalmente, as histórias contam com animais menores que revelam o quanto são espertos ao vencer seus adversários, mesmo com as suas limitações. No Brasil, os contos populares, em sua maioria, possuem origem nas lendas e mitos dos povos indígenas e dos povos africanos escravizados. Alguns exemplos dessas histórias, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que sim, são as histórias da Iara, do Saci, do Boto, do Curupira, da Mula Sem Cabeça. E eu vou falar um pouquinho para vocês bem rápido um pouco sobre o Saci. O Saci, ele é um duende negro, travesso, né? E perneta.
Ele é uma criatura do folclore brasileiro que vive aprontando diabruras nas zonas rurais do país, né? Ele esconde coisa das pessoas, ele azeda o leite, espanta o gado, embaraça a crina do cavalo, por exemplo, né? E a história do moleque, do Saci, é bem popular em todo o sul do Brasil. Provavelmente surgiu em índios guaranis, mas acabou se propagando mesmo entre os negros escravizados no país. O duende ganhou feições africanas, gorro vermelho e pito de barro. É uma criatura noturna, apresenta um furo no centro de cada mão, é ligeiro, vive saltando numa perna só, dando cambalhotas e tem poder de ficar invisível, sempre que necessário. O gorro vermelho é o objeto, né, que dá poderes incríveis ao Saci, geralmente quando ele precisa. Dizem que o Saci nasce no coração das florestas, depois de passar 7 anos dentro dos gomos dos bagunzus. É pelo tamanho da orelha que se calcula a idade do Saci. Quanto maior, mais velhinho. É o endiabrado, que morre de medo de atravessar a água. A figura do Saci se mistura com outras do folclore brasileiro, como o caipora, Romanzinho, no centro-oeste, e Mantitaperera, no nordeste. Mas o Saci tem parentes até fora do Brasil. Na Alemanha existe um ser chamado Kodold, um ser agitado que não dá sossego aos donos da casa, onde ele se fixa. A criatura até ajuda nos afazeres domésticos, mas quando fica zangada, quebra a louça e suja a sala. Ai, que legal, gente. Vocês precisam ler sobre esses contos, tá? Não deixem de pesquisar, de falar mais sobre isso. Temos que falar mais sobre isso. São histórias interessantes. São coisas assim que a gente precisa saber na nossa vida, né? Tá? Então, é comum, né, que os contos populares, assim como as narrativas em geral, apresentem a seguinte estrutura. Então, essas narrativas, né, esses contos populares, eles têm uma estrutura. Situação inicial, composição do cenário e apresentação do personagem. Situação de desequilíbrio, a situação, problema vivenciada pelos personagens. Normalmente, por ser um gênero curto, os contos apresentam somente um conflito. Clímax, momento de maior tensão da narrativa, em que o conflito atinge seu ponto máximo. Desfecho, resolução do conflito. Então, essa é a estrutura dos contos, né, brasileiros. Claro que é uma regra, mas como os contos eram falados, né, não sabemos como era a estrutura, mas hoje em dia a estrutura feita é essa, tá, gente? Vocês vão fazer, com base nisso que eu falei agora, sobre os contos populares, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os contos folclóricos brasileiros. Vocês vão pesquisar. Eu falei sobre o conto da Iara, falei sobre o Curupira, do Boto. Eu não expliquei cada um deles, mas vocês vão pesquisar, vão fazer essa pesquisa. Tem também a Mula Sem Cabeça, vocês vão fazer essa pesquisa dessas lendas, né? E vocês vão escolher apenas um. Em uma cartolina, vocês vão fazer um trabalho bem bonito, que eu sei que vocês amam fazer e fazem com muito capricho. Nessa cartolina, vocês vão colocar as figuras. Eu lembro que quando eu estudava, eu fazia muito isso. Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, eu fazia muito esses trabalhos sobre esses contos. E eu amava falar e ler sobre esses contos, porque é muito interessante. Então, vocês vão escolher um desses contos. Em uma cartolina, vocês vão explicar sobre o conto escolhido por vocês. Se quiser colocar mais de um, pode colocar, não tem problema, tá, gente? Coloquem imagens e os detalhes importantes sobre eles, tá? Sobre o conto que vocês escolherem. E é isso, pessoal. Não deixem de entregar na escola, tá? Peço que vocês entreguem até o final desse mês, dia 29. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar,
tá bom? Não deixem de me perguntar se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula, até semana que vem.